Bom, hoje eu tenho um convidado especial aqui, Vinícius Wojcik. Falei certo, Vinícius? Isso. Vinícius Wojcik foi um grande amigo que conheci lá em Rio Grande, nas minhas viagens a visitar minha família. Conheci o Vinícius pedalando com o Pelotão do Trevo. Foi um cara que eu conheci de sempre um grande sorriso largo, um cara que sempre conversou bastante com a gente ali. E é um cara que eu gostaria de apresentar a vocês pelo histórico dele de atleta, pelo histórico dele como um jovem atleta que se aventurou em uma jornada bem interessante por aí. Por favor, Vinícius, se apresente. Fala galera, tudo certo? Eu sou o Vinícius Wojcik, atualmente tenho 22 anos, vou fazer 23 daqui uns dias. Sou natural de Santa Catarina, Fraiburgo, terra da maçã, no meio oeste de Santa Catarina. E agora estou morando em Pelotas, né? Aí no Rio Grande do Sul faz uns 2 anos que eu vim para o Rio Grande do Sul, vim estudar para cá. E estou trabalhando agora no Sebrae como assistente de relacionamento com o cliente. E vamos dar uma conversada aí, né, Com Dudu? Vamos certeza, com ver aí. certeza. Cara, eu toda vez que eu vou conversar com alguém, eu converso e começo sempre com a mesma pergunta. Vinícius, e todos eu vou perguntar isso. Vinícius, como é que foi que tu começou a pedalar? Desde criança, quem te ensinou? Foi só de brincadeira? Como é que foi? Como é que tu começou a montar na magrela? Cara, o meu histórico, assim, de ciclismo, na minha família não tenho nenhum parente, assim, que tenha histórico de ciclismo na veia, assim, como muita gente tem. Mas desde pequeno, assim, a minha experiência era ver aquelas corridas na Globo, Copa América ali. Eu Uhum. via e ficava muito motivado ali. Bah. Aí saía encarnado, assim, com aquelas BMX pequenininhas, andando pela casa, como se eu tivesse me imaginando que eu estivesse correndo, assim, sabe? Aí parece que as coisas assim vêm meio que acontecendo. Daí a gente mudou, de casa, onde eu morava, lá em Santa Catarina. E aí comecei a ter uma nova rede de relacionamentos, outros amigos e tudo mais. Comecei a ir numa bicicletaria lá da cidade. Aí naquele tempo ainda o Tour de Santa Catarina era muito forte na região ali. Aí até a chegada era sempre na minha cidade, saída. Aí meu Uhum. pai até me levava lá pra dar uma olhada, assim, só que como eu era tão pequenininho, eu acho que eu devia ter menos de 8 anos ali. Aí assim, Uhum. não lembro, eu lembro de alguns momentos, assim, sabe, mas detalhe de ano e tudo mais, não sei te dizer. Uhum. Mas aí, nessa bicicletaria, tinha uns dois colegas, dois amigos, na verdade, né, que Uhum. praticavam o ciclismo de estrada. E aí eu achava muito massa, assim. Até que chegou um ano num Natal, acho, se não me engano, era ali entre 2009. É por aí. Uhum. 2009 ou 2010. Acho que mais para 2010. Eu comecei a. Eu pedi pro meu pai, bah, me dá uma bike aí, o meu colega lá, o Sopro, tá vendendo a bike dele. Queria começar a andar de bike aí. Daí Uhum. até que ganhei de Natal, era uma Montag, né? Alpes, com Uhum. grupo Sora ali, bem simplesinha. E a minha região lá é bem acidentada, com bastante morro e tudo mais. Não tem plano e também não tem serra. E aí eu Uhum. comecei a pedalar com essa bike aí. Uhum. Aí eu comecei a minha primeira corrida, até eles me levaram. Teve basicamente três amigos ali que foram os principais, assim, que sempre me levavam para corrida, me incentivavam também, consegui um patrocínio ali. E Uhum. era esse sopro que me colocou vendeu a bike dele e começou a me ensinar ali. Aí tinha um Uhum. outro amigo que era o Barão também, que esse foi, digamos, presente na minha carreira inteira, desde o início até o final, que ele me incentivava, me levava para a corrida, muitas vezes ia na amizade ali, sem ajudar em custo de gasolina, nada.
Uhum. E até que certo momento surgiu a oportunidade de um amigo de caçador, o Cleomar. Ele disse: Ah, eu conheci um cara de Rio do Sul aí na estrada que me parou. E aí surgiu a oportunidade de eu entrar para essa equipe de Rio do Sul. Que foi aí que tudo começou, sabe? Uhum. Comecei, corri um ano ali no Amor ali só. Me pagavam as despesas de competição, inscrição e tudo mais. E eu Uhum. arcava, digamos, com a despesa de viagem, pegar ônibus e tudo mais, para mim participar do calendário ali do Sim. catarinense, né? E Aí, a tua primeira, desculpa te interromper, mas as tuas primeiras oportunidades de competição, então, foram com a equipe do Rio do Sul. não, eu comecei antes. Acho que minha primeira corrida foi em Botuverá, perto Hum, de Brusque ali. tá. Eu até nem tinha idade ainda para ser infanto-juvenil, né? Que é abaixo dos 14 anos ali. Se não me Uhum. engano, eu tinha uns 12, 11 anos por aí. E Uhum. aí eu peguei e fui correr com o pessoal ali da Infanto, sabe? Na Uhum. hora que largou, eu ainda não tinha sapatilha, né? Peguei e saí, largava já no morrinho, saí bem louco já. Sem sapatilha, não acabar saindo na frente da pessoal, né? Não deu nem na metade da primeira subidinha, assim, mas era bem pequena a subida. Já passou a galera assim, mas nem estavam fortes, assim, só numa passadinha já me largaram ali e já sobrei na largada, sabe? Esse momento aí ficou bem presente na minha memória. Aí a Uhum. outra corrida não aconteceu muito diferente, eu tive que largar junto com a Júnior e com a Elite, em Itá. Uhum. Deu a mesma coisa, eu já alinhei atrás, já sobrei na largada, assim, largou, já fiquei para trás, entendeu? Esse foi o meu início aí no Ah. ciclismo. Desculpa, eu te interrompi, né? Tava falando do Rio do Sul. Então, essa equipe do Rio do Sul foi a primeira equipe que tu estivesse, digamos assim, presente. Foi a Isso, tua primeira equipe. isso, primeira equipe, assim, que tivesse mais gente, assim, sabe? O resto Hum, era, eu corria sozinho, entendeu? Só sim. com o uniforme Bolso. ali que eu Uhum. gostava. Mas o Rio do Sul, assim, foi um negócio mais, começou a ficar um pouco mais sério e tal. Aí eu comecei a treinar um pouco Sim, mais certo, né? Que ia meio no rumo, assim. Digamos, sim, até Rio do Sul fui meio que sem um objetivo, assim, bem definido. Eu queria andar bem. Ia sim. para as corridas e tudo mais, mas não sabia também onde é que eu queria chegar até esse momento, sabe? Aí eu Uhum. comecei a ir para Rio do Sul, que eu comecei a participar do calendário ali de Infanto Juvenil, né? Uhum. Aí que foi o meu primeiro ano de Infanto Juvenil, que daí eu teria a idade certa em Rio do Sul. Aí Uhum. deu um ano ali que eu tive na equipe e acabou fechando a equipe, sabe? Aí eu Aham. fiquei meio sem rumo ali, só que daí como eu acabei conhecendo muita gente ali nesse primeiro ano, aí eu pedi pro Eduardo Gor, da equipe de Brusque, para mim participar da equipe deles. Aí ele Sim. ficou ali umas duas, três vezes que eu entrei em contato com ele, meio que me enrolando, digamos, como eu morava em outra cidade longe, né, ia ser um custo para a equipe. Daí eu disse, ó, então deixa eu correr com vocês aí e tudo mais, eu só gostaria mesmo de participar das competições e tudo mais. Não precisa você me ajudar com o custo de transporte, que ia ser muito alto, né, para participar do calendário todo aí. Claro. Aí foi esse o primeiro acordo, assim, sabe, na palavra. Aham. Eu pude participar do primeiro campeonato brasileiro ali com a equipe. Olha, que Fiz legal. Já foi participando do brasileiro. isso foi em 2011 isso aí. Aí eu fiquei em terceiro lugar nesse ano aí. Digamos, essa Uau. virada de chave aí também de Rio do Sul para Brusque, também foi uma experiência assim que me deu novos horizontes, assim, sabe? O Uhum. Eduardo ali é muito profissional e tudo mais, é um baita técnico aí, teve vários atletas, o André agora que até corre com ele hoje, o Uhum. resto do pessoal lá. E foi, digamos, novos caminhos, novas escolhas, sabe? Sim. Aí eu fiquei ali 2 anos com o Brusque. Aí em 2011 mesmo, nesse ano foi um ano assim que. Em 2012, na verdade, eu participei da Volta do Futuro
em São Carlos lá. Uhum. E eu acabei conhecendo o Maninho, o Gustavo Freitas, lá da Bike Point. Aí ele Sim. até conversou ali com o Eduardo, a gente se conheceu ali naquela oportunidade, sabe? Que eu Uhum. até via desde quando eu comecei, uns 3 anos atrás, a equipe, a Manchester, a antiga Manchester, né? Que Uhum. era da seleção, ele era técnico da seleção, era uma equipe que você via assim e achava muito massa, sabe? Foi os primeiros, algum dia eu quero estar ali, sabe? Via aquelas Claro. bikes diferentes, que a minha era uma bike simples naquela época, né? Aham. E aí eu comecei a ver onde é que eu queria chegar, sabe? Disse, Sim. um dia. Desculpa te interromper. Foi nesse momento, pelo que eu tô percebendo do teu discurso, que a partir desse momento tu começou a vislumbrar uma carreira de atleta. Isso. Ah, Digamos, ali em Brusque, isso. digamos, já tinha muita gente boa, assim, que nem era o André Gora, o Felipe dos Passos, o Áquila, o Jean. Essa galera já andava bem, assim, tipo, quase a nível de seleção brasileira. Acho que até o Uhum. André participou da seleção naquele ano que eu entrei ali na volta do Codecan, que foi Hum, as corridas, assim, mais conhecidas que eu comecei a ver, sabe? sim. E aí, nesse ano em 2010. Aí até, digamos, eu nunca esqueço a vez que ainda no tempo do Orkut ali, o Maninho era naquele tempo de depoimento, sabe? Que você deixava um depoimento. Sim. Ele mandou um depoimento para mim ali, pedindo algumas informações, que ia participar dessa volta e tudo mais. Só que acabou que não deu certo para ir nesse ano, sabe? De Uhum. seleção brasileira em 2010. E aí, bah, eu fiquei triste. Passou a oportunidade e não deu para mim, não deu para mim ir, né? Daí Uhum. nesse outro ano que ele me convidou, digamos, ele até falou com o Eduardo, como eu morava longe, treinava sozinho e tudo mais. Ele disse: não dá para você, pro Vini vir morar em Criciúma, correndo para Brusque. Aí em 2012 ali eu fui morar em Criciúma e tudo mais, mas eu continuei correndo para Brusque, sabe? Uhum. Foi meio que um encaminhado ali, assim, que, digamos, deixa ele vir pra cá, daí, digamos, vendo que eu ia correr ali no outro ano, sabe? Assim, sentindo indiretamente, sabe? Sim. Aí eu fiquei morando em Criciúma em 2012, que daí tinha a galera ali da seleção, o Caio Godoy, o Carlos Henrique, naquela época, sabe? Que era uma Uhum. galera que participava de Pan-Americano. Esse Sim. ambiente, assim, de você estar com os melhores, eu acho que foi o total diferencial, assim, para tanto de vida quanto de ciclismo, assim, sabe? Sim. Você tá com os melhores, não tem erro para você se tornar o melhor algum dia, sabe? Sim. E naquela época, digamos, eu cheguei lá sendo o pior da equipe de todos, que eu era o primeiro a sobrar nos treinos e tudo mais. E eu fiquei pensando, bah, como é que eu vim parar aqui, entendeu? Tipo, eu sou o pior de todo mundo aqui. Digamos, eu era um dos. Tinha sido campeão estadual em um Uhum. ano antes ali por Brusque, que eu Uhum. fui campeão estadual infanto-juvenil, mas, digamos, não andava nada assim, se for ver, sabe? Fui campeão estadual porque fui em todas as corridas ali. Sim. E é interessante ver essa discrepância, né? Quando você chega eu vou chamar de discrepância, quando você chega num patamar de que você vence um campeonato, ou vence uma Copa, vence alguma coisa. Aí quando você vai treinar com outro grupo, um grupo que, teoricamente, vamos dizer assim, ele é superior, você faz uma reflexão. A que nível que eu estava pedalando antes, né? Sim, Eu preciso evoluir muito para acompanhar esses. E assim sucessivamente, né? Então, é o que tu falaste. Isso para quem está ouvindo, vai nos ouvir, na verdade, isso é importante. Porque às vezes a pessoa vai querer até mesmo começar a pedalar, querer começar a pedalar com o Vinícius e vai sobrar. Então o cara sim. vai sobrar na primeira. E não é para desistir, né, Vinícius? É. E isso também eu acho que foi um outro insight aí bem legal, assim, para todo mundo. O que faz toda a diferença qualquer negócio que for fazer, tanto em ciclismo, quanto em trabalho, quanto em faculdade, sei lá, qualquer coisa, é Uhum. a vontade de você fazer acontecer. Digamos, eu
eu tinha digamos, antes de eu começar no ciclismo, eu participei de tudo quanto é tipo de esporte, futebol, basquete, vôlei, tudo quanto é coisa. Tentei andar de skate, tocar violão, e, cara, não me encaixava em nada. Tipo, eu chegava, digamos, era ruim em tudo, sabe? Daí eu comecei a andar de bike e, tipo, fui menos ruim, assim, sabe? Aí até o pessoal ficava me chamando de mascote, meu mascote, nosso Uhum. pequenininho ali, né? Que eu era novinho e a galera ali tinha, sei lá, 20 e poucos, 30 anos ali, né? Uhum. E, digamos, você tem que ter muita vontade, assim, sabe? Eu era praticamente humilhado, assim, tipo, sobrava, nossa, olhava pra mim e já tava sobrado, entendeu? Uhum. Digamos, essa vontade, assim, eu fui evoluindo aos pouquinhos, sabe? De passinho de formiguinha ali, ia cada dia evoluindo, assim, sabe? É, o que às vezes o pessoal olha na TV ou os profissionais, né? Tu mesmo, quando fosses lá ver de pequeno, fosses ver aqueles corredores da Volta de Santa Catarina, tu olha, a ponta do iceberg, né? Vamos dizer assim, porque a parte de Sim, baixo toda, todo o treinamento, todo o sofrimento, toda a escalada que o atleta levou para chegar naquele momento, o suor que ele deixou no asfalto, como eu costumo dizer, né? Ninguém vê. Então é esse tipo de coisa, toda essa galgada que tu destes até chegar lá, até chegar onde tu chegastes, né? Ninguém viu. Então é o tipo de coisa que só tu sabes, né? Só tu sabes sim. como que foi esse tipo de trabalho. Uma coisa que eu queria te perguntar é tu tens na memória quantas equipes tu já participou? A primeira ali foi Rio do Sul, Brusque, aí Criciúma, aí de Criciúma eu fui para Desgarça, na Espanha, aí a Caja Rural e a Gerciote no final, foi 6 equipes. 6 equipes. E me diz uma coisa, tu tens ideia de quantas, não sei que essa reflexão se tu já fez, assim, eu sempre pergunto, alguns têm ideia. E quando eu entrevistei o Américo Batistella do mountain bike, que teve uma experiência fora do país também, se perdeu de quantas cidades ele visitou. Ele não sabia dizer. Tu tens ideia de quantos lugares tu já visitastes, não? Quantas cidades tu andou? Ah, isso não tenho nem ideia, digamos, eu já, para ter uma ideia do lugar assim, digamos, eu acho que foi um dos lugares mais, mais top, assim, que eu já fui na vida, foi o tal do Lago de Garda, na Itália. Eu não sabia que eu tava lá, eu fiquei sabendo, digamos, sei lá, 2 anos depois que eu vi uma foto, entendeu? E vocês não aproveitavam a cidade, digamos assim. Eu me lembro que uma vez que nós estávamos conversando num pelotão, que nós estávamos andando, eu e tu e mais a galera. E eu te perguntei, e tu falasse mais ou menos essa experiência. Como é que foi isso, cara? Tu viajava para os lugares e não sabia que estava nesses lugares? Sim. Digamos, eu acho que era tanto o foco, tanta determinação ali para a corrida, às vezes até meio que preocupação para saber como é que ia ser, Uhum. ou talvez ansioso ali, sabe? Que, digamos, vamos para a corrida ali, e daí como é um lugar totalmente diferente, você acaba que, digamos, você vai e não dá tempo assim para você ver recorrido e tudo mais, que nem aqui no Brasil. Digamos, você ia para uma volta do futuro, mas você já tinha ido um ano antes, já sabia como é que ia ser, sabe? Sim. Altimetria e tudo mais. Eu acho que também, talvez, por ser um pouco jovem, um pouco novo, hoje, digamos, se eu começasse a carreira hoje com a experiência que eu tenho, digamos, ou se eu voltasse a correr. Uhum. Eu tô vendo o ciclismo de uma outra forma, entendeu? Digamos, até quando eu parei assim, que o pessoal começou a vir me pedir treino, assim, eu quero que você me treine aí, para mim evoluir com a Uhum. experiência que você tem. Tanto é que até hoje, desde quando eu parei, eu tive várias pessoas aí que eu treinei ao longo do tempo, até tenho hoje ainda. Uhum. Digamos, eu comecei a ver o ciclismo de uma outra forma, assim, sabe? Eu peguei uma experiência um pouco de liderança, assim, sabe, do Uhum. ciclismo que eu comecei a ver a vida de uma outra forma, assim, sabe? Sim. Digamos, quando eu era novo, eu pensei, digamos, se for pensar hoje, eu já fiz, digamos, tanta cagada, assim, que eu perdi corrida por conta de falta de experiência mesmo, sabe? Digamos, um pouco ansioso demais Ansiedade. que se eu tivesse sido menos ansioso, eu ia ter tido mais resultado, sabe?
Uhum. Digamos, eu consigo ver várias corridas assim que eu passei. Puta, que cagada, podia ter ganhado essa corrida de cara que tá correndo na Team Ineos ali, sabe? Sim, Digamos. Eu perdi de ganhar corrida de cara desses na época ali por cagada assim de ansiedade, sabe? sim. Mas uma coisa que eu tenho certeza, como eu já apresentei na introdução, é aquela curiosidade que todo mundo vai ter. Tu correu no Brasil, tu correu em Santa Catarina, que é um lugar onde tem terrenos fantásticos, né, de altimetria, tem um terreno bastante acidentado, o estado de Santa Catarina. É, eu queria saber como é que eu e quem está ouvindo quer saber como é que o Vinícius saiu da Bike Point e foi parar na Espanha. Cara, isso aconteceu assim meio que de surpresa, assim, que foi uma decisão, digamos, bem importante e impactante na minha vida, sabe? Que tipo, se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu não tivesse feito o que eu fiz, entendeu? Digamos, em 2014 eu fui campeão brasileiro. E foi o momento assim de virada de chave que eu comecei a ser menos ansioso e, digamos, ter mais resultado nas corridas, sabe? Que Uhum, antes disso, digamos, tava ficando muito forte, mas, digamos, eu não tinha aprendido a ganhar corrida ainda. uhum. Aí, digamos, tanto é que em 2014, para você ter uma ideia, eu perdi 6 contrarrelógios para 6 caras diferentes com menos de 3 segundos, assim, sabe? Tipo, foi Uau. detalhes assim que me marcou demais, assim, sabe? Digamos, 6 contrarrelógios de 6 caras diferentes que eu perdi, que eu fiz segundo, e, digamos, isso, digamos, me impactou bastante, assim, sabe? Aí Uhum, em 2015 eu pensei, porra. Eu tô indo aí pro meu último ano de júnior e eu não tinha ganhado nenhum contrarrelógio ainda na minha vida e eu já tinha perdido 6 por menos de 3 segundos para 6 caras diferentes. Aí, né, fui para a volta do futuro pensando, cara, eu vou para ganhar. Meu último ano de júnior eu não tô indo para perder, sabe? uhum. Aí a primeira etapa era um contrarrelógio. Cara, esse contrarrelógio eu fiz assim como se fosse o final da minha vida, assim, sabe? Foi o primeiro contrarrelógio que eu ganhei. Daí eu fiquei líder da Volta do Futuro desde a primeira etapa até o final. E nessa Volta do Futuro tinha um olheiro, que é o nosso amigo Alejandro Fuster, que ele é um Uhum, espanhol e ele montou a Cycling Show, que é, uhum. digamos, ele é um agente de de atletas De aí que atletas. Uhum, leva para correr na Espanha, ele sabe? Que é do grupo da Velo Futur lá, que tem vários Pro Tour e profissional, que eles fazem esse agenciamento de atletas aí. Aí, alguns dias depois da volta do futuro, na verdade, ele me conhecer, nem chegou a falar comigo na volta do futuro. Ele tirou algumas fotos e tudo mais, mas ainda a gente não tinha tido contato. E aí, logo depois da volta do futuro, eu fui para correr a volta da Juventude no Uruguai com a seleção brasileira, que até uhum. também eu fiquei bem feliz ali que foi alguns sonhos que foram realizados da volta do futuro, da volta da Juventude no Uruguai. E na volta da Juventude eu tive a oportunidade de ser capitão ali da seleção brasileira e tal. Eu ia para ganhar a volta também. E Que acabei ficando meio legal. mal do estômago e tudo mais. E acabei fazendo segundo, tipo, mas perdi por pouco ali, sabe? Foi Uhum. uma experiência bem bacana. E aí depois que eu voltei da volta do futuro, que até um dos parceiros ali que foi para a volta comigo, o Breno Moraes, que é lá do Sergipe, ele falou para mim, cara, eu conheci um cara lá na volta do futuro, me falando para ir para Espanha e tudo mais, e eu indiquei você lá para ele, né? Tipo, que ele tinha perguntado de mim para ele como é que se a gente já se conhecia e tudo mais. E aí ele passou o meu contato e o Alejandro falou comigo. E, digamos, foi um negócio do dia pra noite, assim, sabe? Eu cheguei da volta do futuro,
Aí na outra semana já tinha a corrida da Serra do Rio do Rastro. Aí o Alejandro falou comigo, se apresentou já, tipo, meio que dizendo, ó, eu arrumei uma equipe na Espanha para você ir e tudo mais. A oportunidade é agora, você quer ir? E daí já na Serra do Rio do Rastro ele apareceu ali já para ver. E daí já ia falar com meu pai, já mandou contrato, foi um negócio assim, tipo, totalmente diferente que aconteceu ali na equipe de Criciúma, que, digamos, o pessoal não era acostumado de aparecer esse tipo de coisa, entendeu? Digamos, de anos apareceu assim do nada e, tipo, a gente até ficou meio que duvidando. Digamos, porra, É, vem um vigarista. cara, convida para você ir para Espanha para uma equipe que você não conhece nem onde é que é, Aham. não conhece ninguém. E pedindo pra você assinar contrato, tipo, vão me extraditar, vão, sei lá, o que que vão fazer comigo. Sequestro. Daí, beleza, né? Já tinha um amigo advogado, daí ele já viu o contrato e a gente, cara, foi um negócio muito duvidoso, assim. E daí, digamos, até nesse momento na Serra lá, o Cássio de Paiva tava lá e a gente até deu uma conversada. Daí eu falei pra ele, cara, eu tô com uma decisão aí que eu preciso tomar. Chegou um cara aí do nada dizendo pra me levar pra Espanha. E agora, será que eu vou? Ou será que eu não vou? Tipo, naquela época a gente dependia ali do salário de Criciúma e da bolsa de campeonato brasileiro, sabe? Aí eu Uhum. tinha que tive que fazer uma escolha. Daí ele disse pra mim, cara, você quer ser campeão brasileiro ou você quer correr na Europa? Hum. Daí eu pensei, né? Tipo, ser o campeão brasileiro, beleza, né? Mas, mais uma vez, já tinha sido em 2014. Eu ia ganhar ali a bolsa mais um ano, mas, digamos, o meu objetivo eu já tinha conseguido, entendeu? Foi Uhum. um. Digamos, eu tinha um objetivo quando eu entrei em Criciúma de ser campeão brasileiro, que eu vi o pessoal sendo campeão brasileiro e correr na seleção brasileira. Aí em Uhum. 2015 eu consegui todos os meus objetivos, sabe? Uhum. Aí do nada, assim, tipo, as coisas vão acontecendo com o passar do tempo, conforme você vai evoluindo, as coisas vão acontecendo com o seu próprio tempo. Isso foi uma Uhum. coisa que eu aprendi com o ciclismo ali também. E Uhum. aí nessa decisão eu disse, bah, então vamos para Europa e ver como é que é, né? Tipo, a galera não disse, ó, vai. Alguns até disseram vai, mas outros disseram assim, cara, você tem que fazer essa escolha, entendeu? Não pode terceirizar a tua escolha. Sim. Eu disse, então eu vou, né? Tipo, eu não tinha nem 18 anos ainda. Uhum. Tinha que fazer uma autorização com meu pai e tudo mais. E também arriscar totalmente, né? Porque eu tava indo sem conhecer quem que ia me pegar no aeroporto, eu não conhecia bem certo quem que ia ser a equipe. O Facebook deles era, digamos, não era tão popular assim, sabe? Digamos, tinha informações ali, mas não era aquelas coisas assim para te passar muita segurança, sabe? Uhum. Aí eu pensei, bah, já arrisquei bastante coisa até agora, vamos lá ver o que que deu, né? Aí imagina um guri aí de 17 anos viajando para Europa e para Espanha, né? Sem saber quem que ia te pegar, sem saber falar inglês. O espanhol eu sabia, mas quando eu cheguei lá eu vi que eu não sabia, tipo, umas coisas. E aí, digamos, no aeroporto, assim, foi, digamos, parece muito que é o destino, assim, sabe? Que eu cheguei lá e os caras não estavam lá ainda me esperando, sabe? Atrasou a viagem. Aí eu peguei, tipo, perdido, sem celular, sem nada, cheguei na Espanha, desci, não vi, não tinha ninguém me esperando. Daí peguei meu mala bike, né, com a minha bike, a minha mala, e peguei e fui caminhando assim pelo aeroporto sem destino, tipo, Aham. se perdesse ali nunca mais ia achar ninguém, sabe? Tipo, ia Sim. estar na Espanha sem celular, não tinha contato com ninguém e os caras da equipe não estavam lá me esperando. Aí eu peguei e fui caminhando assim, sem destino e, digamos, cruzou o técnico da equipe, o Victor e um outro auxiliar nosso lá, o Jairo. Daí disseram, você que é o Vinícius, não sei o quê. Tipo, eu meio que não entendi, eles falaram em espanhol, né? Tipo, e o sotaque fica um pouco diferente, assim. Daí eu disse, sim.
Daí, então vamos, não sei o que, tipo, só que ele nem se comunicou muito, como eu não sabia falar direito, né? Eles Uhum. também não me entendiam. Daí eu peguei, deve ser esses caras aí, né? Daí eles falaram, é o Alejandro, falou, entrou em contato pra saber como é que você tava e tudo mais. Já tinha chego, daí eles falaram que sim. Cara, mas foi um acontecido totalmente, sim, sabe? Tipo, se eu Sim. não tivesse ido por outro lado, eu ia estar perdido até hoje lá. E aí, Que situação. sim, e aí, digamos, depois que cheguei no local lá tudo mais, aí tinha um venezuelano que morava comigo numa casa. Aí, algumas semanas depois, chegou esse colega, o Breno, também, a gente foi em dois brasileiros, mas ele foi Uhum. umas 2, 3 semanas depois. Uhum. E aí tudo começou lá, assim, sabe? As oportunidades de corrida massa, assim, tipo, foi um negócio, digamos, o Brasil é um negócio totalmente diferente, é um outro. É que nem você ir correr no Uruguai, é uma proposta diferente. Na Espanha é mais diferente ainda, sabe? Digamos, essas montanhas e tanto para subir quanto para descer é uma corrida totalmente diferente, assim como correr na Itália também é diferente. Uhum. Cada país assim tem o seu Essa estilo. particularidade, né? E Mano, e dá. que eu ia te perguntar, quanto aos teus colegas ali de equipe, como é que tava assim quando, como eu tava conversando contigo a respeito de tu, é, do jeito que tu chegou na equipe de Brusque, né? Que tu sentiu que tu tava num nível abaixo e teve que galgar. Foi a mesma coisa lá na Espanha, não? Cara, te dizer que eu cheguei num ponto assim que na Espanha eu tava meio que quase um leão de treino, assim, sabe? Tipo, no treino, no primeiro treino que a gente fez em equipe, digamos, a Uhum. gente tinha um cara na equipe que era o Pablo Alonso, que ele era, digamos, foi quase campeão espanhol ali de contrarrelógio, sabe? Ficou muito perto naquele ano, era a seleção espanhola, ele também, sabe? Uhum. Digamos, ele era um cara muito forte, assim, sabe? Só que, digamos, a gente foi fazer um treino assim, eu pensei, bah, é agora a hora pra mim me mostrar aí, né? Como é que eu tô. Daí a gente foi lá pra umas serras e tudo mais, e, cara, tipo, eu tava alucinado, assim, cheguei bombando, né? Digamos, digamos, foi um treino, assim, muito marcante, assim, que deu pra mim ver que eu tava muito bem, a gente treinando com o radinho e tudo mais. Deus, Uhum. cara, o técnico ali falou pra dar uma apertada na subida ali pra ver como é que a gente ia reagir, sabe? E daí Uhum. começaram a atacar e tudo mais, e tipo, nesse treino eu larguei digamos, o pessoal da equipe ali, tipo, na subida assim, só no passo, assim, sabe? Daí o técnico já ficou, meu Deus do céu, o cara vai vir pra ganhar Uhum. a volta a Bezaia lá, que era uma das voltas mais conhecidas lá, sabe? Era uma dos principais objetivos da equipe. Uhum. E, digamos, começaram a criar muita expectativa em mim, que, tipo, realmente eu tava andando bem. Só Uhum. que um pouco do medo, assim, de. Eu fui um cara, assim, que eu não fui muito arriscador no pelotão, assim, pra cair, sabe? É Digamos, isso. na descida, eu um pouco mais cauteloso do que arriscando, sabe? Isso foi Uhum. um negócio que meio que me segurou em muitos momentos, assim, que eu deixei de ganhar, de estar melhor nas corridas lá na Espanha por conta disso, sabe? Uhum. Digamos, eu tava um leão de treino, andava pra caramba no treino como tinha pouca gente, e na corrida não era acostumado a correr com uns 180 cara, por exemplo, sabe? Aí eu Sim. acabava gastando muita energia no pelotão e acabava, digamos, não tendo um resultado tão bom quanto eu poderia ter, sabe? Se eu tivesse mais experiência. Sim. E aí, Ah. aí é que dá pra ver, sabe? Tipo, eu tava muito bem condicionado, subia pra caramba, assim que o próprio técnico falava pro pessoal do bar que a gente almoçava lá, né? Uhum. E eles vinham e falavam assim, bah, o Vini não sei o que vai ganhar a volta a Bezaia, beleza? E aí, essa falta de experiência, assim, e um pouco o medo de arriscar foi o que me, que me deu uma segurada, assim, de coisas que eu poderia ter conquistado, sabe? Sim. Na Espanha, tu correu em uma equipe, ou Eu corri duas? em 3 equipes. Três equipes. Essa primeira equipe que tu foi, qual era o nome dela?
Desgarça, eu corri o Desgarça. último ano de júnior inteiro nela. Tá. Aí E aí, no assim, primeiro ano de sub-23 que eu corri em duas equipes daí, no mesmo ano. tá. E aí, como é que tu mudou de equipe? Como é que foi essa tua mudança? Cara, isso também foi um negócio assim que eu senti bastante, sabe? Foi Digamos, eu. voluntária ou foi pelo teu agente? Não, foi tudo pelo agente ali, pela Uhum. Velo Futur, sabe? Uhum. Digamos, eu corri por essa desgaste e tudo mais, é uma equipe de júnior, entendeu? Tipo, Uhum. acabou o ano ali, eu já sabia que eu não poderia voltar com ele, sabe? Entendi. E até o meu agente ali tava dizendo, tem aí duas opções, que era a Lizarte ou a Caja Rural ali, né, para mim entrar no último ano, no primeiro ano de sub-23. Ele até perguntou, cara, o que que você prefere aí? A Caja Rural ou a Lizarte? Digamos, a Lizarte é a filial da Movistar ali, sabe? E a Uhum. Caja Rural é a filial da Caja Rural mesmo. Da própria carro rural. Uhum. Aí deu que bem no fim acabamos ficando ali com a Caja Rural e tal, por ser Uhum. filial, ele achou que era mais fácil do que. Aí eu peguei e comecei a me preparar e tudo mais para Caja Rural. Só que esse também foi um talvez um passo maior que a perna, assim, sabe? É Digamos, mesmo? eu achei na minha visão hoje, até chegar em Criciúma, de tudo que tiver conquistado e tudo mais, foi aquele passinho de formiguinha. Eu fui construindo aos pouquinhos, sabe? Uhum. E aí eu fui para Desgarça e eu ainda se manteve, sabe? Só que esse passo de júnior para sub-23 na Europa é um negócio assim que ou o cara tem que ser muito fenômeno para o cara chegar ganhando corrida na sub-23, ou é um ano assim de aprendizado, mudança e construção, sabe? Uhum. E aí na Caja Rural, digamos, é o pessoal que já tá no nível para passar profissional, sabe? Tipo, a galera é muito forte. É como se eu tivesse chegado em Criciúma naquele tempo que eu era o pior de todos, sabe? Sim. Eu não era o pior de todos na Caja Rural, mas para mim ser um estrangeiro na Caja Rural, eu tinha que estar andando mais, entendeu? Tipo, o cara para ser estrangeiro numa equipe na Europa, o cara tem que ser fodido, entendeu? Você não vai para Uhum. ser mais um, os caras não vão te manter para você ser mais um ali. O cara tem que chegar para ganhar corrida. Entendi. Digamos, na Caja Rural eu tinha que estar chegando para ganhar corrida, não para ser gregário lá, entendeu? Entendi. Esse que eu digo que foi um passo maior que a perna para a equipe que eu fui, sabe? Que é Uhum. uma equipe de ponta lá naquele. Sim. E aí, digamos, eu acho que a melhor opção hoje, vendo tudo que eu passei, seria ter ido por uma equipe menor, Uhum. que não fosse tão expressiva, com tanto nome, assim, sabe? Tipo, os caras tinham que cuidar muito pelo nome da equipe. Tinha Uhum. muitos espanhóis lá que não chegavam a andar tanto, assim, sabe? Tipo, tinha muita gente que até era pior que eu, sabe? Sim. Só que eu teria que chegar ganhando corrida, como eu disse. Uhum. E aí, digamos, um conselho assim de ir para uma equipe, você ir para uma equipe que tenha bons líderes que vão te ensinar você a evoluir ali dentro da sub-23 e tudo mais, que você tenha experiência assim, digamos, na Caja Rural eu tinha que me queimar ali, digamos, para tirar uma fuga, puxando a morte ali antes da subida, daí, cara, eu gastei todas as minhas forças ali, como é que eu vou passar a subida, entendeu? Daí chegava lá atrás, Uhum. digamos, você ia para trabalhar, sabe? E se você Entendi. fosse para uma equipe melhor, que tivesse um líder, beleza ali, mas que você não tivesse que mostrar a experiência para tirar fuga e tudo mais, ia ter sido melhor, entendeu, sabe? Entendi. Ia ter É, tido essa oportunidade. tu sentiu um pouco falta dessa liderança, então, para conduzir a tua permanência dentro da carro rural no Sub-23, né? E isso aconteceu depois da carro rural, tu foi para uma outra equipe, que, Isso. que foi qual? Foi a Gerciotti. Aí que eu Gerciotti. tive, A eu tive um Gerciotti é pouco desse italiana. insight. A Gerciotti é Não, italiana? a Gerciotti é uma marca italiana que patrocinava essa equipe na Espanha. Ah, sim, claro.
E aí, digamos, nessa equipe, foi uma equipe assim que eu cheguei meio que sendo o líder, entendeu, da equipe. E, digamos, Uhum, eu não estava pronto ainda para ser líder de uma equipe na Sub-23, só que eu estava muito bem condicionado, sabe? Tipo, eu ainda não tinha pego a experiência, assim, de corrida, que uhum, aumenta muito a velocidade, aumenta muito o nível, assim, de corrida. Os caras estão ali, são um profissional, entendeu? Tipo, tem uhum, muita gente que tá batendo na porta para ser profissional e não tem equipe, sabe? uhum. Digamos, falta equipe, sabe? Falta um agente ali e tudo mais. E tem muita gente que tem nível de profissional, mas não consegue passar, entendeu? Sim. E aí eu cheguei na Gersiot ali, digamos, eu tava muito forte, só que eu ainda era um momento que eu precisava aprender, entendeu? Tipo, eu precisava que eu tivesse um líder, entendeu? Tipo, para me ensinar, eu tava forte, Uhum. mas eu não sabia fazer acontecer ainda, sabe? Entendo. E aí, digamos, é, é a experiência, assim, que ia ser muito positiva, assim, sabe? Você tem que ir para um lugar para você aprender, Uhum. para você se tornar o melhor, entendeu? Tipo, não adianta você ir ali tendo a oportunidade, vai ser líder, mas, entendeu? Você tem que aprender com alguém. É experiência, né? Claro, claro. Quanto tempo tu ficou na carga rural? Na Carra Rural foi uns 3 meses e pouco. Foi Uhum. E de na março. Desgarça, eu perdi um pouco do time, mas a Desgarça tu ficou quanto tempo? Na Desgarça eu fiquei de fevereiro, de março, eu acho que é de 2015 até setembro. Fiquei Ah, uns. bastante tempo. Eu cheguei até a ficar ilegal na Desgarça lá, porque, digamos, não compensava eu voltar pro Brasil pra. Entendeu? Daí o pessoal Sim, preferiu, fica aí, que daí a gente vai dar um jeito, entendeu? Digamos, sim, passou sim. o visto de turista, aí eu fiquei na equipe lá, sabe? Sim, sim. Mas foi E uma a... decisão que eu tive que tomar também, sabe? Que senão não voltaria, entendeu? O pessoal queria que eu ficasse Uhum, e foi uma decisão aí, não das melhores, mas eu tive que fazer, sabe? claro. E na carga rural tu ficou 3 meses e aí tu foi para Gerciote. Foi, de novo, foi por uma decisão, vamos dizer assim, conjunta tu e o teu agente, né? Quero imaginar isso. E quando tu foi para Gerciote, tu chegou já meio como líder e quanto tempo tu ficou na Gerciote? Na Gershot eu fiquei ali acho que foi maio ou junho, até setembro também, que é a Alta temporada lá. temporada, né? A alta A temporada na Europa do temporada ciclismo. começa a acabar lá em setembro, sabe? Só Isso. que na Gershot eu até teria ficado mais algum tempinho lá, que tinha o Giro de Lombardia, que o dono da equipe lá queria que a gente participasse. Só que por acaso, nesse ano, no final do ano ali, a seleção brasileira tinha entrado em contato comigo para mim correr o Mundial no Catar naquele ano. E Uhum. tanto é que eles disseram, volta pro Brasil para você sair daqui com a gente e tudo mais. E aí, digamos, eu tive que voltar pro Brasil para ir para isso e acabou dando que a gente não foi, entendeu? Digamos, Putz. digamos, foi uma decisão assim também que eu tive que tomar. O cara disse, da equipe disse, tá, você quer postergar tua passagem para você ficar mais tempo, ir pro Giro de Lombardia e tudo mais? Ou você vai ter que voltar pro Brasil, só que eu tive que voltar pro Brasil para ir para pro Mundial e a gente acabou não indo, sabe? Digamos, foi um. Tanto é que eu até acabei comprando uma roda lá na Espanha, tava me preparando mesmo para ir pro Mundial. E acabou que não deu mais pra gente ir. Aí, digamos, Poxa. nesse final da Gersiot foi meio que eu decidi, não tô muito afim de voltar mais pro. Não tô mais afim de ser um ciclista profissional, sabe? Na Espanha não quero ficar tão longe assim da família, sabe? Digamos, é uma proposta muito massa e tudo mais, mas
aquela fator psicológico que eu acho, até eu tenho os meus amigos que já passaram, o próprio André Gora, o Caio, essa galera que já correu em equipe assim, cara, é um negócio totalmente diferente. Você é estrangeiro, ou você é muito fodido, ou você não tem moral, entendeu? Digamos, você é Uhum. um estrangeiro. Você tem que ser fodido ou você tá fora, entendeu? E, Entendo. digamos, essa diferença, assim, também de estar em outro país dá uma desmotivada, sabe? Você chega bombando e conforme você vai ficando, digamos, vai baixando o teu rendimento que você também tá ficando meio... O psicológico faz toda a diferença, sabe? Toda. Tenho certeza que sim. E aí eu comecei a refletir, bah, eu não sei mais se é isso que eu quero, sabe? Aí eu finalizei ali a temporada, voltei pro Brasil, não fomos pro Mundial. Aí eu, tipo, tava em alta forma ali. Aí eu pensei, vou correr os Jogos Abertos de Santa Catarina. E também não teve Jogos Abertos, sabe? Foi frustração que foi acumulando em cima de frustração. Aí no final, ainda depois, eu lembro que eu fui fazer um teste na Funvic lá, que eles chamaram alguns jovens e tudo mais. Uhum. E, digamos, a experiência que eu tive nesse ano, tipo, eu fui, fiz o teste e tudo mais. E deu que acabou que eu não fui chamado para Funvic, sabe? Digamos, eu Sim. não sei até por que que acabou acontecendo isso, sabe? Tipo, eu não fui chamado nesse teste que a gente fez lá e tudo mais. E, digamos, acabou que eu ia voltar para o Brasil e, digamos, eu não ia estar na melhor equipe, sabe? Sendo que eu tinha corrido na melhor equipe fora do Brasil. Aí Sim. eu até ia correr pro Havaí e tudo mais. Aí acabou que no Havaí começaram a atrasar salário e tudo mais na crise que começou a acontecer no ciclismo, sabe? Daí eu Sim. pensei, eu também tava afim de novas oportunidades, eu tava querendo buscar novas experiências. Claro. Aí deu que eu decidi parar com o ciclismo profissional, sabe? Uhum. E, e isso foi uma decisão que não deve ter sido muito fácil para ti, né? Porque é algo que tu estava vivenciando, uma experiência que tu, de certa forma, planejou, chegou a sonhar com isso, alcançou o Campeonato Brasileiro, foi para fora, uma oportunidade que para muitos aqui no Brasil é ímpar, né? Tu foi um dos poucos afortunados que conseguiram sair e é algo que deve ter sido difícil para ti, né? Pensar em parar com o ciclismo profissional. Desses, é uma pergunta que eu tenho para te fazer. Tu decidiu buscar novos horizontes. Isso. Os teus colegas, companheiros de equipe, desde a Desgarça até a tua última a equipe, a Gerciotti, teve colegas, companheiros que conseguiram ou chegaram ao World Tour, não? Alguma equipe, mesmo pró-continental, mesmo. Cara, até colegas diretamente de equipe não, sabe? Ainda teve mais o pessoal que correu comigo, que eu morei e tudo mais, sabe? Digamos, até o Hugh Cart, que eu morei com ele na Caja Rural, agora ele tá correndo na Canondale ali. Tem Uhum, o... teve daí o pessoal da Caja Rural, né? Que viraram profissional e tudo mais. sim. Viraram profissional na Caja Rural. Aí teve gente ali que correu comigo ali, o Hit Carapaz, que ganhou o Giro de Itália. Que legal. Ele corria na Lizarte, né? Digamos, a gente corria ali no mesmo ambiente. O Sim. próprio Jonathan Narvaez, ali da Team Ineos também. Uhum, Foi esse que eu falei que eu poderia ter ganhado a corrida dele numa volta a Bezaia ali, sabe? Digamos, eu sim. tava numa fuga com outros caras também, o Juan Pedro Lopes, que tá na Trek Uhum, Segafredo hoje. isso. E eu comecei a atacar eles na subida, entendeu? Tipo, o Narvaez estava no pelotão atrás e eu tava na fuga com esse João Pedro Lopes que tá na Trek hoje. Uhum, E eu comecei a atacar eles, tipo, eu tava me sentindo muito bem no pé da subida e eu comecei a atacar eles, sabe? Tipo, até tem um vídeo no YouTube, se procurar Volta a Bezaia 2015, vai ter essa cena aí, ó, eu atacando os caras ali.
E aí deu que, tipo, sei lá, nos últimos 500 metros o Narvaez vinha muito forte, tipo, ele entrou na subida pra buscar a fuga, entendeu? Sim, E digamos, esses vários ataques que eu fiz nessa subida aí, acabou que eu, digamos, fiquei sem gás ali no final pra arrematar, sabe? Eu acabei fazendo o quarto nessa etapa. E, digamos, é dois caras uhum, que estão no World Tour hoje, sabe? Digamos, se eu não tivesse me precipitado tanto em ficar atacando, eu até poderia ter ganhado a corrida ali com a fuga, tá? Sabe que tava? Que de gente acabou sim, parando e o Narvaez acabou chegando até nós ali. Daí ele mesmo que ganhou a corrida, já passou direto. sim. Tudo isso virou experiência, né, Vinícius? É, Tudo isso tudo virou hoje tu experiência. pode passar para as pessoas que tu treina, né? E essa experiência desportiva que tu teve, que tu tem, né, no ciclismo, e tu várias vezes na nossa conversa, tu estás mencionando, se eu tivesse feito isso, hoje eu vejo o ciclismo de maneira diferente. O tipo de ciclismo que é praticado no Brasil hoje, que tu vês os atletas competindo, que tu vês as pessoas que treinam, em comparação ao ciclismo que tu viu na Europa, mesmo treinador, equipamento, planilha, é muito discrepante, não? O Brasil está muito atrás, está próximo. O que está faltando, vamos dizer assim, para que a gente, nós brasileiros, até mesmo despontemos num cenário. Vou colocar assim, só América do Sul, tá? Não vou nem dizer, porque hoje os colombianos, equatorianos, argentinos, uruguaios dominam o cenário. Vamos dizer assim, né? O Brasil, não sei se está passando por uma entre-safra, vamos dizer assim, mas o que que tu hoje vês, nessa experiência europeia que tu teve, o que que tu hoje vês de diferente, de subtração, vamos dizer assim, do ciclismo brasileiro? Cara, o Brasil até devia ter mais ciclistas. Digamos, a diferença só é o nível de corrida, entendeu? Digamos, lá tem muita. Digamos, tem nível de corrida, tem corrida boa, que isso dá uma enriquecida, tanto no atleta quanto na equipe e tudo mais, sabe? Uhum, Tanto é que a própria Funvic ali naquele tempo que foi pró-continental. Cara, eles começaram a evoluir muito indo correr na Europa, entendeu? Digamos, uhum, essas corridas, ele traz nível pro atleta e vai agregando experiência para você dar a virada de chave, sabe? uhum, Tanto é o próprio Caio Godoy ali, quando ele tava correndo lá no Centro Mundial de Treinamento, uhum. cara, ele tinha uma oportunidade muito, muito alta para ele ter sido Pro Tour, né? Só que deu que ele acabou escolhendo voltar para o Brasil. Digamos, ele chegou num nível, tipo, ele tinha pegado experiência para correr na Europa, tava ganhando corrida já, e o que faltou foi, digamos, morar na Europa é um negócio diferente, como eu comentei, vários atletas vão, só que ficar é uma coisa diferente, entendeu? Tipo, você tem que, como é que eu posso dizer? Ignorar sentimentos, entendeu? Você, para morar lá, você tem que ignorar totalmente sentimentos e esquecer da vida, entendeu? O negócio é ciclismo, ciclismo, ciclismo e essa o negócio é nível de corrida, entendeu? Sim. Nível E- e a experiência que você vai pegando ao longo do tempo. Se o Brasil tivesse mais equipes, mais nível, tudo mais, eu acho que seria um negócio totalmente diferente. Que é o que tá vindo da Colômbia ali, né? Tem bastante equipe, tem nível de corrida e tudo mais, que é o que faz a diferença. uhum. Eu escutei já dizer, um grande mestre, vamos dizer assim, que eu considero um cara que sabe muito de corrida e tu já pedalou com ele, o Rogério. O Rogério no Rio Grande, ele, seus 40 anos de ciclismo e competido para tudo que é lado, ele diz assim: o melhor treino é a própria prova. A É, prova te faz, tu quer verificar o que que tu tem, treina. Perdão, vai pra corrida. Tu faz o melhor treino possível dentro da própria prova e na próxima prova tu vai treinando. Os uruguaios têm prova 3, 4 vezes por semana, né? Aquelas sim. brincadeiras que eles fecham as ruas e vão correr. E eles fazem isso. É algo que está arraigado na cultura deles.
No Brasil, talvez esteja faltando um maior número de provas, né? Para Sim, sim. que jovens se inspirem, né, digamos assim, ao ciclismo. E aqueles jovens que eu fico olhando, assim, muitas vezes passeando com os pais de bicicleta, se fosse aquele jovenzinho, assim, aquele Vinícius de 8 anos, 10 anos lá Sim. que tu fostes, né, que tu vistes, o que que tu diria para esses jovens ciclistas, assim, que estava te olhando, digamos, faz o papel contrário. Quando várias crianças que te olhavam lá na Europa, ou até mesmo na arrancada aqui no Brasil, se eles assim, eu quero ser ciclista, o que que tu diria para esse jovem? O que que eu tenho que fazer, tio? Ele vai te dizer assim, tio, o que que eu tenho que fazer para ser ciclista? O que tu diria para ele? Eu diria basicamente acredito nos teus sonhos, que o que você quer, o que você sonha, você pode conseguir, só basta você acreditar e seguir atrás, entendeu? Digamos, se for olhar aí para minha carreira, digamos, eu acreditei muito, entendeu? Digamos, era uma diferença muito grande de onde eu queria chegar e onde eu estava. E, digamos, essa persistência, você vai ficando calejado ali é, de tanta experiência negativa, você vai adquirindo experiência até você ficar bom, sabe? Tudo tem seu tempo. A maior, o maior insight, eu acho que talvez eu possa dizer hoje, é que tudo tem o seu tempo. As coisas acontecem normal, sabe? Tipo, ao natural, não precisa. É só você seguir fazendo o que você está fazendo que algum dia você vai chegar, entendeu? Vai pintar uma oportunidade para você entrar na primeira equipe e tudo mais. E vai construindo aquele passinho de formiguinha aí, Uhum. até chegar onde você quer, né? Onde é que você sonha. E tanto é que Essa é o grande ensinamento que eu acredito que tu, aos teus 22 anos de idade, tu aprendeu, né? sim. A perseverança, vamos dizer assim também, né? É É muita perseverança. a capacidade de se reinventar, digamos. Às vezes você acha que você não é tão bom em alguma coisa, mas você tem que treinar essa coisa que você não é tão bom. Tanto é, eu acho que talvez o principal insight aí, digamos, para quem anda de bike aí, né? É o fator ali do contrarrelógio que eu comentei aí no momento, sabe? Quando eu cheguei em Criciúma, cara, eu era horrível no contrarrelógio, entendeu? Tipo, era um negócio que eu subia em cima da bike e andava menos que na bike de estrada, entendeu? Uhum. Digamos, é um negócio que até o próprio Maninho me falou e eu vou guardar até hoje. Você tem que fazer o contrarrelógio como se fosse o ponto-chave da, para você ganhar uma volta, entendeu? Você vai deixar de ganhar a volta só por causa do teu contrarrelógio. Uhum. Daí, digamos, é coisa que você vai ter que ir aprimorando com o tempo e até você ficar bom, né? Para qualquer Uhum. coisa que for fazer, qualquer esporte ou qualquer coisa na vida, entendeu? Certeza. Vinícius, nós estamos encaminhando para o final, né, e já de antemão eu gostaria de muito te agradecer a tua disponibilidade de acordar num sábado de manhã para a gente conversar sobre ciclismo. E a minha última pergunta, a minha pergunta que eu quero deixar assim para que às vezes as pessoas perguntam, esses caras estão no World Tour, esses caras que estão tipo contador, é, próprio sei lá, grandes atletas, Nuraim, estavam lá e estavam com a grana, estavam com aquela coisa, eles estavam. Mas são caras, são leões, né? Que batalharam muito, são caras que querem a vitória. E terminou a carreira, né? Terminou. Eu não estou dizendo que a tua carreira terminou, mas a experiência de ciclismo profissional, hoje, quando tu olha para trás, te deixou saudade, não? Olha, comparado com pessoas da minha idade e tudo mais, digamos, o que eu fiz até hoje na minha vida é um negócio assim que, cara, eu, se for pensar, qualquer pessoa assim não tem a experiência que eu tenho de vivência, assim, de oportunidades que o ciclismo me trouxe, sabe? Olhar para trás, eu ia estar o quê? Na idade que eu estava estudando, fazendo Uhum. prova, saindo com os amigos. Digamos, eu estava lá viajando, conhecendo lugares, tendo novas experiências. Essa parte aí também
de que eu aprendi que tudo que eu quero é possível, basta só de mim, do meu empenho e tudo mais, sabe? Digamos, se eu não tivesse feito isso, tomado essas escolhas, eu tive que tomar decisões difíceis, aprender a tomar decisões difíceis ao longo desses anos aí, né? Tipo, no próprio quando eu fui para morar em Criciúma, digamos, eu tive que tomar uma decisão difícil de sair da casa do meu pai para ir morar num alojamento, entendeu? Uhum. É a mesma coisa de ficar no Brasil ou ir para Europa, entendeu? Digamos, eu aprendi coisas que eu não teria feito se eu não tivesse conhecido o ciclismo, sabe? Uhum. Eu acho que a principal oportunidade que todo jovem pode ter hoje é seguir o caminho do esporte, sabe? Digamos, quando você muda ali, que você deixa de ser jovem, faz 18 anos, você vai ter uma nova perspectiva de vida, você vai ter que correr atrás de outras experiências, outras oportunidades, que aí você já não deixa de depender dos pais e tudo mais, sabe? O esporte, então, é fundamental aí para quem é jovem, para quem é pai que está escutando, ou quem é mãe, é o próprio jovem que vai estar escutando esse podcast. Cara, dá a oportunidade aí para o teu filho entrar par- participar do esporte, que o esporte ele transforma a vida dos jovens e faz olhar de uma outra forma qualquer coisa, entendeu? Tipo, vai deixar de ficar saindo por aí para estar se dedicando, é, Uhum. entendeu? Você abdica algumas coisas, você aprende a ter responsabilidade, você corre atrás de objetivos, de sonhos, metas, e eu acho que o principal da vida é você ter um objetivo bem definido e correr atrás dele. Isso é a mensagem que eu queria deixar aí para a Que galera. show. Pá, Vinícius, olha, que baita história, cara. Foi. Aqui nós estamos conversando há uma hora mais ou menos, e, cara, a gente conversava algumas coisas lá em Rio Grande, no meio do pelotão, mas a gente estava sempre pedalando, né? A gente. E, cara, eu não tinha ideia de tanta coisa que tu vivenciou. Eu sabia algumas equipes que tu andou, até por causa dos uniformes que tu ia pro pelotão do Trevo, né? Pedalar da Carro Rural, da Gershot. E eu, assim, esse cara deve ter um bocado de história pra contar. E eu sempre tive vontade de te perguntar, mas sempre no pelotão não tinha como, né, cara? Eu tava pedalando Ia e. saindo fazendo força. E aí, uma hora dessa eu converso com ele, eu pensei, né? E aí veio a história do podcast que eu inventei, assim, vou fazer um podcast. E aí eu assim, cara, eu vou conversar com o Vinícius, cara. Eu vou perguntar pra ele porque tenho que entrevistar esse cara. Porque a tua experiência é uma experiência que a gente vê poucos aqui no Brasil tendo, e muitos jovens um dia vão querer, e às vezes espero, né, que jovens queiram e tenham um incentivo dos pais, porque tu tivesse essa oportunidade, porque teus pais incentivaram, né, e te Sim. puderam te apoiar, e tu tivesse essa experiência que foi, tenho certeza, muito mais. Foi uma experiência de atleta, claro, mas uma experiência como pessoa. Tu trouxe muito da vida esportiva pelos teus relatos, da vida esportiva para dentro da tua vida pessoal, né? Da tua vida profissional que hoje tu exerces. Cara, te agradeço muito, muito mesmo. Minha última pergunta é: quantas bicicletas tu já teve? Cara, bicicletas, vamos ver aí. A primeira bike foi uma Montagna, a Aham, segunda bike foi uma Aerotech ali. aham, Aí a terceira bike foi uma Giant OCR, eu acho que era. Grupo Tiagra ali, que foi uma primeira bikezinha assim, que foi do meu tamanho. As outras bikes, nossa, as duas eram 54 e eu tinha menos de 1,60 m, sabe? A primeira bike do meu tamanho foi a Giant ali. Aí eu uhum, comecei a crescer também, ela acabou ficando pequena, daí foi uma uhum, Vicine Robé. Aí depois da Vicine Roubaix, que daí eu fui para Criciúma com essa Vicine e tudo mais. Aí eu tive duas Specialized, uma SL2 e uma SL3, duas Tarmac. uhum, E aí ah, depois dessas Specialized, aí eu comecei a usar as bikes da equipe ali, né? Que daí era a Fuji Transonic lá da Caja Rural. Era também aí depois da Fuji a Gear. uhum. Agora, que é a bike atual que eu tenho, né? Que eu trouxe ela Sim. junto comigo.
lá da coisa, da Espanha. E eu acho que é a melhor bike que eu já tive, essa Gear Shot, sabe? É um nome que não é tão conhecido, só que é um Uhum, quadro assim que, digamos assim, encaixou perfeito no meu tamanho, que é um tamanho 53. uhum, A 54 acabava ficando um pouquinho grande e a 52 acabava ficando muito pequena. Um pouco uhum, desconfortável aí. uhum. Mas em questão assim de rigidez, tipo, as marcas mais conhecidas hoje é a Specialized, sabe? Só Uhum. que as Specialized que eu tive, digamos, não difamando a marca, mas Claro, claro, preferência. usando ali, digamos, todos os dias treinando, a bike não parece que não é tão rígida quanto essa marca italiana, sabe? A Uhum. marca italiana, eu acho que é a Ferrari aí das bikes, sabe? Não Sim, tem, tanto é, ó, as outras marcas aí também são muito bem conhecidas, conceituadas, tipo, tem bike talvez que não tenha tanto nome, mas às vezes é melhor que as bikes conhecidas aí. sim. É top. Vinícius, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado por toda a tua disponibilidade mais uma vez. História fantástica, adorei. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir vão curtir muito também, porque ela é motivadora, a tua história é motivadora. Quer deixar alguma mensagem, falar qualquer coisa? O microfone é teu. Valeu, galera. Espero que vocês gostem aí do podcast. Espero também estar contribuindo, deixando um legado aí para vocês aí de experiência, que você pode ser não ser tão bom hoje, mas se você correr atrás dos teus sonhos, você pode chegar onde você quiser. Cara, Valeu. obrigado. Muito obrigado mesmo, Vinícius. E essa foi a primeira vez, mas haverão outras. Sabes que estás agora Ah, sempre convidado aqui no Concast para quando quiser vir falar e vamos recrutar também outras vezes. tem alguns comentários de algum assunto polêmico aí, alguma coisa? Claro, eu quero, eu tenho, sempre tem assunto, sempre tem assunto. Vinícius, É. muito obrigado e até a Valeu. próxima. Até, tamo junto. Tamo junto. Abraço, velho. Abraço.